Aleluia, glória a Deus. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos começar mais um culto ao nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ao nosso Senhor Jesus, aquele que está aqui no nosso meio, que está vivo, nosso Deus maravilhoso. Quero te falar que você não veio aqui neste lugar à toa, mas que Deus tem algo muito grande para você neste lugar. Quero convidar você a abrir o teu coração, falar palavras de adoração ao Senhor Jesus, que está aqui no nosso meio. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas o nosso Deus, Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece os seus sonhos, os seus projetos. O nosso Redentor está vivo, está aqui no nosso meio. Que você não possa olhar a gente que está aqui em cima, talvez cantando, mas que possa olhar para o nosso Senhor Jesus, que está aqui no nosso meio. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Quero convidar você a falar a palavra de adoração ao nosso Deus. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Senhor. Oh, Senhor, não há outro como Tu, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu
forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Esse é o nosso Deus poderoso. Quero convidar você a cantar aquela parte. És invencível. Porque eu não sei qual que é as suas lutas, ou talvez os seus projetos, seus sonhos, sua dificuldade, mas o nosso Deus é aquele que é provedor de todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor Jesus. Nada é impossível para o nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. Vamos declarar essa parte? És invencível, inigualável, Declara hoje pra sempre reinarás. Deus, Senhor, Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome és está. invencível, és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Deus, Senhor, o Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Só a igreja declara. Poderoso esse nome é. Tu és poderoso. O nome de Seu nome tem poder. meu rei. Poderoso esse nome. Nome é mais forte que tudo é. Só Tu és, Senhor. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Esse nome tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Tu és o alfa, o ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és a nossa vida. O que seríamos de nós, Deus, sem o Senhor? O que seria da nossa vida sem o Senhor em nós? Tu és o nosso refúgio. Seja adorado neste lugar. Seja engrandecido neste lugar, Senhor Jesus. Toma o teu lugar de honra nessa igreja. Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Seja bem-vindo para tocar em nossas vidas. Deus, queremos chamar a tua atenção para este lugar. Queremos atrair o Senhor para este lugar. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Oh. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim.
razão, Deus. Seja adorado, Senhor. Seja agradecido neste lugar, Senhor. Santo, 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 Santo. Tu és Santo, Senhor. Senhor Jesus, a adoração é dada a Ti, o louvor é dado a Ti, a honra é dada a Ti, porque Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o início e o fim de todas as coisas. A razão de existirmos, de sermos, de estarmos é o Senhor, Pai. E permita-nos essa noite, nesse lugar, experimentarmos essa razão mais sublime, mais importante da nossa vida, que é a Tua presença, que é o Teu toque, que é o Teu fluir, que é o Teu Espírito Santo comunicando a verdade, ó Deus, a verdade indiscutível, de que o Senhor está vivo, de que o Senhor está presente, de que o que vivemos aqui nesse lugar não é fruto das nossas emoções, que o que experimentamos aqui nesse lugar não é fruto de uma manipulação estratégica humana, de que o que vivemos aqui nesse lugar é o resultado do toque, da presença, do poder, da glória, da unção, do derramamento do Espírito Santo sobre nós, Senhor. Permita-nos que essa noite nós possamos entender isso, que nós não estamos debaixo de sensações humanas, mas estamos com essas sensações sendo tocados pelo Senhor, ministrados por Ti, e sentimos, Senhor, sentimos as afeições mais internas do nosso coração, elas se movem, ó Deus, elas se estremecem, porque sabemos que o Senhor está presente, e onde o Senhor está presente, aí há a liberdade para adorar, a liberdade para declarar Tua santidade, o Teu poder, liberdade para confessarmos os nossos pecados, liberdade para nos prostrarmos ante ao Seu altar, a liberdade, Senhor, nesse lugar, porque esse lugar é Teu, consagramos a Ti esse momento.
consagramos a Ti esse momento de adoração. Então, Senhor, seja o início e o fim de tudo que fizermos aqui. Seja o início, o meio e o fim de tudo que experimentarmos aqui essa noite. E que a Tua presença seja a marca real daquilo que vivemos e experimentamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, você pode orar ao Senhor agora. Você pode dizer a Ele: obrigado, Jesus, por o Senhor estar aqui. Obrigado pela Tua presença estar aqui, Espírito Santo. Pode dizer isso comigo? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado por o Senhor ter se achegado ao nosso culto. Não somos dignos, não somos merecedores, mas o Senhor veio. Ore comigo, meu irmão, agradecendo a presença dEle, porque Ele se faz presente em nosso meio. Oh Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre esse lugar com a Tua glória, porque nós queremos mais e mais e mais. Mais e mais e mais da Sua presença, porque isso aqui não é o suficiente ainda. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Tua presença tão real, tão maravilhosa. Oh, Jesus, Jesus. Queremos a Sua presença. Queremos a Tua presença. Sua presença em nosso meio, Senhor. O Senhor quer se revelar a nós essa noite. Ele quer se revelar a Ti. Ele quer falar contigo, te chamar pelo nome, filho. Ele quer te chamar de filho. Abra seu coração e deixe Ele falar, deixe Ele tocar. Rompa as barreiras, destrua os obstáculos. Oh, yes, sarare, mahadae, sarabae, aquelabai. Serarabade, telebahada, serabada, charamae. Eu, o Senhor, me faço presente nesse lugar, para trazer luz àqueles que estão em trevas, para comunicar minha bondade àqueles que vivem a maldade, para mostrar meu amor àqueles que só experimentam ódio. Eu, o Senhor, sou o Deus da liberdade, sou o Deus da libertação. Por isso vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Obrigado, Jesus. Então abre o nosso coração. Então rasga os céus e desce sobre esse lugar. Então vem, como o Senhor mesmo prometeu, e faz isso em nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Antes de você se assentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você e diga: seja bem-vindo, o Senhor está com você. Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo. O Senhor também está contigo aí nesse lugar. Obrigado pela sua companhia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nessa noite, nesse lugar, e que a presença de Deus possa tocar o seu coração, e Ele possa falar profundamente com você em cada momento que você estiver aqui. Hoje nós temos um momento especial, que nós teremos a ceia do Senhor aqui. Então as crianças permanecem conosco o tempo todo, porque os pais que têm os seus filhos batizados têm a oportunidade de ministrar os seus filhinhos. Mas nós sabemos que não é fácil manter os filhos durante toda a celebração junto com você.
Então, caso você tenha alguma dificuldade, aqui ao lado, no nosso salão, está sendo transmitido o culto ao vivo. E ali tem brinquedos para as crianças, e você pode ir com seu filho ali assistir o culto. Você não perderá a palavra, não perderá o momento de adoração. Então, principalmente no momento da palavra, onde todo mundo fica mais quietinho, caso o seu filho precise desse cuidado especial, vá aqui ao lado e aproveite essa oportunidade. Nós pedimos que você evite o máximo possível movimentações, para que você esteja atento ao que o Senhor está fazendo, tanto no momento da mensagem, quanto no momento do louvor, quanto na ceia do Senhor. E hoje nós vamos participar dessa mesa, e vamos participar juntos. E vocês, visitantes, que são de outras igrejas evangélicas, têm a oportunidade de participar conosco da ceia. Caso você esteja em paz com o Senhor e queira participar, pode participar conosco. E você que está nos visitando hoje pela primeira vez, nós temos um presente especial para te dar. Você veio aqui a primeira vez, ao sair daqui, tem uma equipe de camiseta vermelha lá que vai te dar um presente. É só você chegar e falar: sou visitante da primeira vez, e você vai receber esse presente que nós separamos para você aqui essa noite, tá bom? Eu tenho alguns avisos, na verdade são vários deles, é óbvio que são muitos, você não vai recordar todos, mas aquele que for do seu interesse, por favor, lembre, anote, marque na sua agenda e não perca, e nós estaremos relembrando alguns deles nos próximos domingos. O primeiro é que voltou a nossas atividades com o Ministério de Apoio Profissional. Então, se você precisa de ajuda na área de contabilidade e orientação jurídica, nós temos profissionais que cedem seu tempo para poder servir na nossa comunidade. Isso é maravilhoso. Gente que faz isso gratuitamente. Nós louvamos a Deus por esses irmãos e irmãs. Então aproveite. Precisa de orientação contábil, para você saber administrar suas finanças, ou questão jurídica, alguma orientação? Você tem isso gratuito aqui na igreja. É só procurar lá o balcão de informações, deixar o seu nome, e nós faremos contato com você para fazer o agendamento, tá bom? Outro aviso é que hoje nós iniciamos uma série de mensagens que tem por título Irmãos à Obra, tá? Irmãos à obra, servindo no reino de Deus. O que isso significa? Estarmos juntos numa mesma igreja, que significa servir ao reino de Deus. É o que nós vamos ver essa noite aqui, a primeira da série de mensagens. E na terça-feira nós vamos trabalhar o tema Mãos à Obra. Se por um lado nós temos os irmãos à obra, nós temos mãos à obra. Aí diz respeito a nós construirmos os nossos muros, repararmos aqueles muros que caíram, que se perderam, aqueles sonhos que foram embora, aquelas brechas que foram abertas, sonhar novamente, reparar muros e ter o trabalho de Deus na nossa vida. Então, se você está na melhor idade, acima de 60, ou um pouquinho abaixo e queira participar, é lógico que pode participar também. Todas as quintas-feiras, a partir dessa agora, às 13h30, coral, alongamento, crochê, atividades, outras coisas, comunhão, devocional da palavra. Eu quero convidar você da melhor idade. Pastor, eu não sou, mas conheço alguém, posso trazer? Lógico que pode. Traga nessa quinta-feira às 13h30 no Projeto Fruto Maduro. E o Ministério de Coreografia também voltou, tá vendo? São coisas diárias. Se você agora quer ministrar a Deus através da coreografia, haverá uma reunião para a seleção e para também trabalhar os critérios. Se você quer participar dessa reunião para saber como funciona, é sábado agora, dia 9, às 13h30 aqui na igreja. Depois disso, irmãos, não dá para entrar mais, tá bom, minhas irmãs? Porque depois vai ter um processo, e aí só depois do meio do ano, novamente, para abrir as inscrições. E Ministério de Louvor, nós temos uma reunião geral dia 16/2, é um sábado. O horário ainda nós vamos dar uma trabalhada nele, porque eu marquei no horário do ensaio, mas parece que pode existir alguma mudança. Mas fica atento que a semana que vem a gente traz. Mas marque na agenda, dia 16 à tarde, é o dia do nosso encontro de todos que participam do Ministério de Louvor. Dos adolescentes, das crianças, da Terça da Esperança, dos domingos, das equipes. Nós queremos conversar com vocês, tá bom? E você, papai, mamãe e criança, esse aviso é para vocês. Domingo, dia 17, nós vamos ter um encontro das crianças, Celebra Kids, volta às aulas agora, essa semana. Mas para nós, no dia 17, vai ser uma festa aqui. Atenção ao horário, hein? Vai ser às 19h30, não vai ser pela manhã. Pela manhã nós ministramos a criança naquele tempo de 1h30 de culto aqui, mas nesse domingo à noite nós vamos ter uma participação especial delas. Então, traga seu filho, traga sua filha, o culto da criança, a igreja da criança, vai acontecer aqui ao lado às 19h30 do dia 17 de fevereiro. E você que é membro da igreja, a gente todo começo do mês, a gente faz uma prestação de contas daquilo que gastamos e recebemos como ofertas e dízimos durante o ano. Se você quer saber como temos investido e para onde tem ido, se tem ido, como tem ido, se tem sobrado, se tem faltado, eu gostaria que você viesse, nós vamos mostrar para você aqui, no dia 24/2, às 9h30 e às 19h30, na Assembleia da Igreja, o que é que a nossa igreja arrecadou e como ela gastou, a comprovação dos gastos, para que a Assembleia da Igreja, os membros possam ouvir e aprovar também o relatório. Então eu quero convidar você, nesse dia nós teremos culto normalmente, só mudaremos uma coisa. No começo do culto terão as mesas para você assinar o seu nome, você que é membro da igreja. Então passe lá. Atenção, se seu nome não está na lista, é um sinal de alerta. Sabe o que aconteceu?
seu nome não estiver na lista, você não fez o recadastramento lá na secretaria, lembra? Então você vai anotar do ladinho, vai assinar e depois nós vamos regularizar a sua situação aí na igreja, beleza? Então, nesse domingo de manhã e de noite, culto normal, apenas assinando seu nome na entrada. E no final, nós teremos um tempo para a prestação de contas aqui com a nossa comunidade. Isso é muito importante, para que você saiba a transparência e a lisura com que trabalhamos com os recursos financeiros que Deus tem dado à nossa comunidade. E hoje, ao final desse culto, vai ter uma equipe lá das mulheres. Está chegando os retiros agora, no mês de maio. A gente já está pensando neles, já planejando. E nós nunca conseguimos cobrir o retiro inteiro com a sua inscrição, sabia disso? Ele custa muito mais do que a sua inscrição. Então, para isso, nós fazemos promoções para poder complementar. Então, se você puder hoje adquirir o yakisoba, você não vai levar um bloquinho para vender, você vai adquirir o seu. E atenção, são números limitados para a gente não ter problema de entrega, tá bom? Pode ser que você chegue e fale, já acabou a semana que vem. Então, adquira o seu, o valor está ali. Ao final, teremos a equipe da Rede Mulher que estará lá para para que você faça a sua aquisição do seu yakisoba, que vai ser entregue no dia 9 de março. Então, nesse dia você não precisa fazer almoço, vai ter um yakisoba caprichado para você levar para sua casa, tá bom? São esses os avisos que eu gostaria de dar para você. Semana que vem a gente relembra alguns deles, mas se aquilo que tocou no seu coração, você anota. Se tiver alguma dúvida, nos procure e a gente vai poder estar juntos aqui. Vamos devolver os nossos dízimos e ofertas? Quero convidar vocês a se colocarem em pé. A palavra de Deus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então esse envelope branco é para você dar, o envelope azul é para você dar o dízimo, o envelope amarelo é para você dar oferta para os nossos missionários, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se você já precisou tomar emprestado, sabe como é constrangedor, mas como é gostoso quando você pode dar, como é gostoso quando você pode entregar. E eu convido você a fazer isso com alegria, com disposição. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e devolver o seu dízimo e a sua oferta. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Tua morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar.
gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou. Aleluia. Ainda bem que o amor do Senhor, Ele nunca vai afastar de nós. Ainda bem. Por mais que possamos muitas vezes pecar contra Ele, e muitas vezes nos afastar dEle, mas o amor dEle sempre permanece grande. Um amor imenso, um amor que não tem como comparar. O nosso Senhor Jesus. Uma frase que eu sempre lembro que me dá força em certas situações da minha vida, que ainda bem que Deus ele não me vê como o homem vê. Ainda bem que Deus não te vê como o homem vê, porque Ele vê você como vencedor. Ele vê você como pedra preciosa, como raça eleita, povo santo, separado, a imagem e semelhança dEle. Aquele preço que Ele pagou ali na cruz por mim, por você, não foi à toa, não foi em vão, foi um alto preço. Então que você guarde isso. Você tem um Pai que te ama, você tem alguém que se preocupa com você, você tem alguém que nunca vai deixar de te amar, mesmo você muitas vezes virando as costas para Ele, mas Ele sempre vai olhar para você e vai te amar de uma forma sobrenatural. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre.
seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Ele está vivo. Ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele está vivo, sim, e reinará para sempre. Tu reinarás, Senhor. Sim, Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cantamos aleluia, porque o Senhor está vivo, cantamos reinando. aleluia. Aleluia. O Cordeiro venceu, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje está vivo entre nós. Oh, aquele que venceu a morte está entre nós. Aquele que se fez maldito, pendurado no madeiro, para que você fosse bendito, está aqui entre nós. Aquele que levou sobre si todas nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, está entre nós. Aquele que tomou a chave da morte, aquele que venceu a morte, está aqui neste lugar. Aquele que traz a tristeza e coloca alegria nos seus corações. Aquele que restaura, aquele que restaura os abatidos,
os oprimidos está entre nós. Oh, aquele que prometeu um dia que irá vir buscar sua noiva limpa, pura, sem mancha, uma noiva imaculada, está aqui neste lugar. Aquele que preparou o céu, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor, onde não haverá luta. Oh, o nosso Redentor está no nosso meio. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Ele está aqui no nosso meio. O nosso Redentor vive. Ele vive. Ele vive. Oh, Senhor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Por isso nós podemos crer, porque Ele está vivo. O nosso Senhor está vivo. Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, você pode aplaudir Jesus por tudo isso. Obrigado, Senhor. Está entre nós. Obrigado, Senhor. Amém. Você pode se sentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração. Eu acho lindo, Isaías capítulo 57, versículo 17 diz que Ele habita num alto e sublime trono, mas também habita com quebrantado e humilde de coração. Como é bom saber que o Senhor vem e participa das nossas celebrações, está conosco aqui nesse lugar e que nós não estamos sozinhos. Hoje nós começaremos então essa conversa, uma série de mensagens baseadas no serviço no reino, uma disposição da igreja em entender o seu papel fundamental naquilo que Deus chama de reino. E nós não queremos falar apenas de igreja local, e eu não queria que você entendesse apenas o seu papel nesse lugar. Até porque, em muitas ocasiões, Sertanópolis se torna apenas uma cidade de trânsito, ou se torna apenas uma cidade de passagem para muitos dos nossos jovens, para muitos dos adultos, para muitas pessoas que procuram uma ascensão profissional. Então eu gostaria que você entendesse e percebesse que quando você sai daqui, você pode também estar engajado nesse reino, sem estar aqui nessa igreja local. Então, muito mais do que estar aqui, muito mais do que participar da igreja presbiteriana, que você entenda e compreenda que irmãos à obra significa servir no reino de Deus, onde quer que nós estejamos. E hoje eu gostaria de falar sobre o subtema que tem por título o divino revezamento. O divino revezamento. E daqui a pouco você vai saber o porquê que eu dei esse título a essa mensagem, baseado em Hebreus capítulo de número 12, o versículo de número 1, que começa dizendo assim. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou se quiser ler comigo aqui no telão, você pode fazê-lo. Hebreus 12, versículos de 1 até o 3, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é então proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não sei se você notou, mas esse texto começa com uma partícula explicativa, começa com o termo dito portanto. Vamos lá então? Você entendeu a leitura desse texto? Conseguiu compreender ele? Tranquilo? É claro que não, irmão. Ninguém consegue entender um texto lido dessa maneira. Vou fazer um exemplo aqui para você. Portanto, eu estou muito feliz. E aí, você entendeu porque eu estou feliz ou não? Entendeu? Não, porque o portanto pede uma sentença anterior para que ela seja explicada. Quando eu digo portanto, significa que está sendo explicado o que eu estou dizendo. Está sendo explicado ou o que foi dito, ou o que aconteceu. Então, para a gente entender Hebreus 12, a gente só pode entender Hebreus 11. Porque é o Hebreus 11 que dá o contexto, a ligadura para esse texto entrar e dizer, portanto também nós. Eu não vou ler com você o Hebreus capítulo 11, se trata de um texto muito grandioso, muito espetacular, porém eu gostaria apenas que você ficasse com uma informação. Hebreus capítulo 11 é o texto dos heróis da fé.
o hall da fama daquelas pessoas que fizeram algo maravilhoso para o Senhor, a galeria de heróis que se posicionou para fazer a obra do Senhor. Então, se nós vamos falar de irmãos à obra, nada melhor do que a gente pegar esse contexto de pessoas que foram à obra, foram à labuta e foram à operosidade para poder realizar o trabalho do Senhor de uma maneira tão linda, a tal ponto que eles ficaram registrados nas Escrituras como gente que se tornou herói da fé. E olha que coisa linda, lá você vai encontrar Noé, lá você vai encontrar Abraão, lá você vai encontrar Isaac, Jacó, você vai encontrar Moisés, Josué, Davi, você vai encontrar Elias, você vai encontrar tantos homens como Isaías, Jeremias, os profetas. Você vai ouvir sobre pessoas que fizeram algo na obra e no reino de Deus. Gente que efetuou um trabalho, e gente que foi classificado como gente que estava na obra, e que fez uma extrema e maravilhosa corrida, porque é isso que o texto diz. Corramos com perseverança, diz que eles fizeram a corrida anterior, agora sabe de quem é a vez? Também nós. Portanto, já foi explicado, se eles correram, e se eles foram classificados na galeria de gente que fez a obra do Senhor, e se eles pagaram um preço para viver isso, e fizeram de uma maneira tão linda, portanto, também nós. Agora é a nossa vez. Quando nós lemos esses textos, nós somos imediatamente conectados, nós somos juntados a essa realidade de gente que fez algo para o Senhor, e Deus está olhando e aguardando para que em 2019, você sentado nessa cadeira e eu aqui nesse lugar, possamos de alguma maneira nos alinhar, possamos de alguma maneira nos entrosar com esse chamado que foi feito a esses homens lá no passado, e que também está sendo feito a nós nesse exato momento. O que é que nos impede de entender que nós estamos na mesma posição, que nós estamos alinhados ao mesmo chamamento? O que é que impede? Simples, irmãos. Uma coisa chamada cultura ocidental. A mentalidade ocidental e a cultura pós-moderna, ela preza e valoriza o individualismo. Nós imaginamos que nós somos pessoas fragmentadas e compartimentalizadas na sociedade. Ou seja, a minha geração não tem nada a ver com a geração dos meus pais. Eles viveram suas vidas, eu vivo a minha vida. A minha vida diz respeito a mim próprio. Desde que foi permitido, através da Revolução Industrial, a propriedade privada, a propriedade de posse, as pessoas começaram então a ter o seu cuidado particular, o seu cuidado próprio, e o individualismo começou então a colocar o seu veneno mortal. O judaísmo é uma religião do Antigo Testamento, e o judaísmo tem a mentalidade de gerações. Quer um exemplo? Salmo 78. O que nós vimos e o que nós ouvimos a respeito do nosso Deus, isso nós transmitiremos às gerações vindouras. Anunciaremos os grandes feitos do Senhor aos nossos filhos, para que eles também anunciem a grandeza do Deus de Israel. Ou seja, é nosso, mas é da nossa geração. Não é próprio, não é individual, não é particular. A gente vive num mundo cheio de experiências pessoais. A gente vive num mundo cheio de coisas individuais. É o meu toque, a minha experiência, a minha oração, é o meu eu, é o meu dinheiro, é o meu... E no judaísmo não existe isso, tanto é que em João capítulo de número 9, Jesus estava andando com seus discípulos em determinada região. Os discípulos viram um cego de nascença, e olha a pergunta que eles fizeram para Jesus: Jesus, quem pecou na vida desse homem aí, para ele nascer cego? Foi ele ou foram os seus pais? Olha só, foi ele ou foram seus pais? Os discípulos sabiam que inclusive o pecado era o resultado geracional sobre a vida daquele homem. A cultura é essa. E Deus é um Deus geracional. Deus, quando chama Abraão em Gênesis capítulo de número 12, ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, e sai da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É geracional, irmãos. Não é apenas para uma geração, não é fragmentada, não é momentânea, não é local. Isso é amplo, isso é abrangente. E se você notar, Deus mesmo fala: eu sou o Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me servem. Olha só, é um Deus geracional. Nossa mentalidade é que a gente está fazendo a nossa história agora, nesse período de tempo que vivemos, e que nada importa, nem os que vieram antes e nem os que vêm depois. A gente vive compartimentalizado, isolado nesse mundo, fragmentado nos nossos próprios desejos. E então eu chamo isso de que estamos totalmente isolados de uma corrida que testemunhas anteriores já correram, de um lugar que outras pessoas já pisaram.
Meus irmãos, nós estamos vivendo o que alguém já viveu. Nós estamos experimentando o que alguém já experimentou. Nós estamos alinhados no mesmo chamado que alguém já foi chamado e já experimentou. Talvez nós não estejamos conscientes disso. Por isso eu chamo isso de arrancada individual. E esse texto de Hebreus capítulo 12 não se trata de uma arrancada individual. Não se trata de alguém que coloca as suas mãos e sai numa corrida insana, tentando realizar por si próprio. Nós não estamos falando de indivíduos aqui essa noite. Nós estamos falando de coletivo, estamos falando de gente, de pessoas. Nós estamos falando de comunidade. Então, Hebreus capítulo 12 é o melhor exemplo que eu consigo entender de algo que me coloca dentro de um contexto maior do que o meu eu e o meu indivíduo. E o melhor exemplo é a corrida. Você já parou para pensar? O Novo Testamento é grego, queridos. O Antigo é hebraico e o Novo Testamento é grego. E os gregos viviam debaixo da influência grega, é claro. E o que existia de mais importante, que até hoje nós cultivamos no mundo inteiro, a cada 4 anos, que havia na cultura grega, desde muito tempo antes de Cristo, inclusive. O que é que havia lá? Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos nasceram em Atenas, na Grécia. E lá, então, dentro dessa influência, os escritores bíblicos foram, então, tomados por pensamentos gregos para poder exemplificar realidades espirituais. Por exemplo, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, que ele corre como se estivesse correndo no estádio. E ele diz, não são todos que correm que ganham, mas o que chega primeiro. Então, nós devemos nos esforçar para que possamos também alcançar o prêmio do Senhor. Ou seja, há um objetivo de colocar algo da cultura para um ambiente espiritual. E o Hebreus não fica atrás disso. O autor da epístola fala assim, nós também corremos. Então vamos traduzir de uma maneira mais fácil? Todos os irmãos correram antes de nós, morreram, se sacrificaram, se entregaram para a obra de Deus. Também nós estamos na mesma corrida. E agora é a nossa vez. Que jogo olímpico poderia ser melhor para a gente poder ilustrar essa noite Hebreus capítulo 12? Já que se fala de corrida e já que se fala de antecessores. Já que se fala de corrida, de antecessores e de sucessores. Já que se fala de antecessores, nós e sucessores. Qual seria o melhor exemplo disso? Eu trouxe aqui para você, quem sabe você pode se lembrar, corrida 4 por 100, revezamento 4 por 100, troca de bastão, como a gente costuma chamar e falar. Esse é o melhor exemplo que o Hebreus capítulo número 12 quer apresentar para nós. Nós recebemos um bastão dessa geração que vem anterior a nós em Hebreus capítulo número 11. Nós estamos com essa geração, com esse bastão nessa geração que pisamos, e nós passaremos esse bastão à geração futura que também já está vindo. Então o meu papel agora é correr. Por isso eu posso chamar isso aqui de nós, de o eterno revezamento divino. Desde toda a eternidade, Deus vem transferindo responsabilidades sobre pessoas e nos colocou e nos selecionou para o cristianismo. E o cristianismo é uma entrada no revezamento divino de Deus. Divino de Deus ficou redundante, mas o revezamento eterno de Deus. Esse revezamento está em andamento. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que veio aqui essa noite e talvez veio desavisado. Quando você entra no cristianismo, quer você queira, quer você não, você recebeu o bastão em suas mãos. E o que fazer com ele a partir de agora é responsabilidade sua. Porque a geração anterior já correu e já lhe entregou. A geração posterior está aguardando o que você vai fazer com isso. Então a melhor figura é: segure esse bastão, trabalhe esse bastão, passe esse bastão, receba esse bastão e esteja consciente que no cristianismo não há espaço para a gente sentar na arquibancada e torcer por alguns que estão correndo. No cristianismo não há espaço para a gente aplaudir poucos vitoriosos que chegam a lugares de sucesso no evangelho. No cristianismo, todos nós estamos na corrida, todos nós estamos na pista, todos nós estamos carregando um bastão. Por isso você pode dizer assim: eu vou me batizar na igreja, mas não vou me envolver. Não tem lugar na arquibancada. Será que tem alguém? Ninguém avisou você disso?
Não, eu vou entrar na igreja, eu vou participar, entendeu? Mas eu não quero, sabe como é que é? Uma pessoa um dia chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero ficar na igreja, mas não quero os bastidores dela, não quero me envolver nos bastidores. Eu falei: por quê? Porque os bastidores são muito sujos na igreja, às vezes funciona como empresa, às vezes os irmãos têm problema. Eu falei: então, irmão, você não sabe o que é igreja. Porque não tem lugar na arquibancada. No cristianismo, ou você está correndo, ou você não é cristão. Ou você está correndo, ou você já abandonou o bastão. Ou você está correndo, ou você está lançando o bastão. Porque é isso que eu tenho visto na nossa geração atual. Irmãos, no revezamento 4x100, a gente passa o bastão. Vem uma pessoa correndo, a que está já esperando sai, ela estica o braço para trás, o outro passa o bastão. A gente não joga bastão. E é o que eu vejo essa geração fazendo. E é o que eu percebo que nós estamos fazendo nesse tempo. E agora, quando eu falo geração, meu irmão, é para você que está aqui de 0 até 99 anos. Se tem mais alguém de 99 aqui para cima, me perdoe. Mas todos que aqui estão respirando, se incluem nessa geração. Geração que respira, geração que pisa a terra. Nós não fazemos lançamento de bastão. A gente não fica recebendo isso como se fosse uma batata quente. Agora eu vou na igreja, agora eu vou participar, agora eu não sei o que eu faço com isso. Meu Deus, Jesus me deu o evangelho da salvação, o que eu faço? Meu Deus do céu, joga esse negócio longe. Não tem lançamento de bastão no reino de Deus. Só tem passagem de bastão. A gente segura, a gente corre. Agora o absurdo é que na maioria dos casos, a gente paga alguém para correr para a gente. E eu corro o risco de perder a minha profissão. Eu não estou nem aí porque eu não vivo de profissão mesmo, eu sou chamado, tenho vocação. A maioria das vezes nós entregamos ofertas, dízimos e achamos que temos que pagar alguém para correr para nós. Então o pastor Denis chegou agora na igreja, na cidade de Sertanópolis, é recém-chegado, apenas 3 anos, fazendo 4 anos, ótimo, nós estamos pagando para ele correr por nós. Então o pastor Denis vai lá, corre, pega o bastão, pastor, isso eu joguei para você, cata ele agora, eu vou jogar de novo, pastor, pega. Espera aí, irmão, eu acho que não é uma responsabilidade só minha isso aqui não, pelo que Hebreus 12 falou, também nós. Não falou também o pastor, não falou também o presbítero. E aliás, irmãos, a pior história na tradição cristã, a pior tragédia que aconteceu na tradição cristã foi classificar pessoas em cargos hierárquicos na igreja. Aí colocou umas pessoas da pista e outras da arquibancada, sendo que na Bíblia não tem isso. Também nós, não é também diácono, também líder, também nós, todos nós, que reconhecemos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, e todos nós que um dia ansiamos por morar no céu, estamos nessa corrida. Eu quero perguntar para você aqui, quem quer morar no céu, levanta a mão para eu saber. Então, irmão, receba o bastão. É isso aí, a mãozinha esticada é para você receber o bastão, porque todos nós que ansiamos por isso, estamos nessa corrida. Não é papel de um, é papel de todos. Nós não pagamos uma pessoa para realizar o nosso trabalho. Nós estamos em conjunto com essa pessoa realizando o nosso trabalho. Nós estamos como igreja, nós estamos como povo de Deus, seja aqui em Sertanópolis ou seja amanhã em qualquer lugar desse mundo, nós estamos caminhando juntos, segurando um bastão que Deus passou para nós desde o dia que recebemos a palavra dele. Então o que eu fico perguntando é se nós de fato estamos conscientes do momento decisivo que nós estamos vivendo. Você está consciente, meu irmão? Eu estou consciente. Será que a gente como igreja está consciente do momento que a gente vive na face da terra? Sabe? Porque parece que a gente não está muito inteligente em relação a isso. Por quê? Eu digo isso porque a corrida de 4x100, ela dura em média 40 segundos. O recorde mundial masculino é de 36, de feminino de 40. Então vamos usar 40, fica fácil a matemática. São 4 pessoas correndo. 40 segundos dividido por 4 dá quanto? 10. Pode passar para mim, por favor, aí? 40 dividido por 10, por 4, perdão, vai dar 10. É exatamente isso. Nós temos 10 segundos e 100 metros para a corrida. Nós temos 10 segundos e 100 metros para a corrida. Então, quando um corredor de 4x100 entra, e o Hebreus capítulo 12 está fazendo a gente pensar nisso, também corramos com perseverança, e o corredor, ele chega lá e pensa assim, eu só tenho 10 segundos, eu só tenho 100 metros,
Nesses 400 metros rasos, a cada 100 metros eu vou entregar o bastão para alguém. A cada 100 metros eu vou passar para alguém. Ou seja, eu só tenho 10 segundos e 100 metros para correr. Eu queria te lembrar aqui essa noite, que você e eu, nós temos apenas 10 segundos. E temos apenas 100 metros para fazer essa corrida chamada vida. Você está consciente do momento decisivo que a gente vive, queridos? Está consciente do tempo que nós estamos vivendo, que se chama hoje? É muito rápido. O Salmo 90 diz assim que nós somos como a erva que nasce pela manhã e à tarde já está murcha e morre. A palavra de Deus diz que nós somos como o sopro que passa, como o vapor que se dissipa. Nossa vida é nada. Será que a gente está consciente do tempo que a gente vive, tão curto, tão ligeiro? A gente só tem 10 segundos e nós só temos 100 metros para correr nessa vida. É a nossa parte, é o nosso momento, é a nossa hora, é agora que nós devemos agir, é agora que nós devemos ir. Só tem agora, meu irmão. A gente tem que estar consciente disso, que a nossa vida pode ir embora. E a gente não carregou esse bastão com dignidade. Tem gente que fala assim: nossa, o pastor está falando de morte, o pastor está falando de morrer, né? Aí amanhã, querido, se acontecer de eu morrer amanhã, e aí a pessoa fala assim: nossa, parece que ele estava sabendo que ia morrer. Aí pega o meu vídeo e fala: o pastor está falando de morte, que ele deveria aproveitar a vida dele. É verdade, irmão, eu sei que eu vou morrer. Eu só não sei quando, mas eu sei que eu vou morrer. E aliás, todos nós sabemos disso, só que essa questão de segurar o bastão faz com que eu me distraia com tantas coisas no mundo e perca o essencial. E o papel do diabo é isso, é distrair as nossas vistas e o nosso coração da única coisa que nós fomos plantados para fazer aqui na face da terra, que é manifestar a glória de Deus e servi-lo no seu reino. Você quer que Deus te criou? Mas eu não creio que Deus criou você para ganhar dinheiro, e nem me criou para ganhar dinheiro. Você crê que Deus te criou? Mas eu não creio que Deus te criou para você ser empresário e para ganhar dinheiro como empresário. Você crê que Deus te criou? Mas eu não creio que Deus te criou apenas para você ser uma mãe, apenas para se casar. Eu não consigo entender que a minha vida é resultado de eu ter nascido, crescido, estudado, me formado, trabalhado, casado, tido filhos e morrido. Meu Deus, é muito pobre. Se eu não deixo legado, se eu não seguro o bastão, se eu não sei por que eu estou fazendo aqui, ou o que estou fazendo aqui, é muito pobre a vida, queridos, não vale a pena. Maranata, vem Senhor, recolhe a gente logo, porque não tem nada para fazer aqui. É legal ter esposa, é maravilhoso, ter filhos tremendo, mas na vida não é só isso. Por isso a gente só tem 10 segundos e 100 metros dessa vida para correr, é tão rápido. Você já assistiu uma corrida de 4 por 100? Esses dias eu fui assistir uma, aí estava ao vivo, e aí minha esposa estava na cozinha, daí eu peguei e falei assim para ela: vem aqui, vai começar. Ela falou: já estou indo. Eu falei: não, vem rapidinho, vai começar. Ela: já estou indo. Eu falei: começou. Ela veio, já tinha acabado. É isso. Agora, se uma corrida de 4 pessoas dura tão pouco, imagina a corrida de uma pessoa nesses 100 metros. Irmão, eu quero só falar para você, minha irmã, a gente só tem 100 metros nessa vida, então a gente tem que correr bem. A gente só tem 10 segundos nessa vida comparado à eternidade, então a gente tem que correr bem. Pastor, 10 segundos nessa vida, o senhor está exagerando. Eu posso até falar para você que eu estou sendo muito otimista com 10 segundos. Você já parou para pensar na eternidade? Quanto tempo dura a eternidade, pastor? Eu vou fazer um exemplo para você aqui. Peguemos aqui esse templo agora e coloquemos aqui ele cheio de água, todinho cheio de água, do chão até a parede, até o teto. E aí um passarinho vem uma vez a cada 1000 anos. Um passarinho vem uma vez a cada 1000 anos e toma uma gota de água desse templo cheio de água. Então, uma vez a cada 1000 anos, um passarinho vem, toma uma gotinha. Quando ele tomou toda a água dessa igreja, terá passado 1 minuto na eternidade. Já parou para pensar nisso? É que a gente não tem referência de tempo na eternidade. E eu queria te lembrar que essa vida aqui, se for 10 segundos ainda é muito. E se for 100 metros, a gente está sendo otimista. Essa vida passa. E o que eu estou deixando de história, o que eu estou deixando de legado, o que eu estou passando para as gerações futuras, raiva, rancor, ressentimento, bebedice. O que eu estou passando para a geração futura? Preguiça, desleixo, desmazelo, intolerância. O que eu estou passando para essa geração? Totalmente indiferente a todas as coisas que acontecem ao meu redor. Incredulidade, frieza, desamor. O que eu estou passando? Eu só tenho 10 segundos.
E às vezes as pessoas não entendem o nosso nível de vibração. Irmãos, há uma vibração no meu coração para a gente poder servir a Deus, para poder amá-lo, para poder glorificá-lo. E a gente precisa estar consciente disso. Consciente disso. Porque a gente só tem isso. E todo time depende do corredor que está com o bastão na mão. Todo time. Quando passou-se o bastão, todo mundo volta os olhos para aquele que está com o bastão. Ninguém vê quem ficou para trás. O camarada pode até tirar a caquinha do nariz lá, em rede nacional, e ninguém vai filmá-lo, sabe por quê? Porque está todo mundo olhando para quem está com o bastão. Os céus estão voltados para nós agora, na geração que estamos. Os céus olham para você aqui e diz: vai lá, meu filho, você consegue, você vai impactar Sertanópolis, você vai mudar a história dessas famílias, você vai ser uma bênção no seu lar. Ao invés de trazer tristeza, você vai trazer a paz de Deus na sua casa. Vai lá, meu filho, os céus estão olhando para você. Você vai ser um avivalista, vai ser um missionário, vai ser um homem de Deus. A vida vai ser diferente perto de você. Vai lá, o mundo espiritual olha para você agora. Quem morreu já foi, e quem não veio ainda não chegou. Só temos nós segurando esse bastão, e o universo olha para nós, esperando que a gente faça o melhor. Por isso não tem lançamento de bastão, irmãos. Até o povo quis fazer isso aí uma vez, e Deus falou: não vou deixar não. Os anjos falaram para o Senhor: Senhor, deixa a gente pregar o evangelho lá embaixo, o evangelho é tão lindo. E Deus disse assim em Hebreus capítulo 1, olha, lá, quem vai fazer esse trabalho é a minha igreja, eu não tenho plano B. Se eles falharem, falhou. É isso. Os anjos queriam pregar, os anjos queriam segurar esse bastão que você tem. E Deus falou: não, esse é um privilégio que eu vou dar só para a minha igreja. Será que a gente está consciente desse privilégio? Todo mundo está olhando. Todo mundo espiritual está vendo para quem está com bastão. O que você vai fazer com ele? Aonde você vai chegar com ele? E o que nós vamos fazer? Então o nosso objetivo é chegar com o bastão ao final da linha e entregá-lo de maneira digna, íntegra e correta. Você já percebeu? Quando eles vêm correndo, ele aumenta o impulso, ele aumenta a velocidade e passa o bastão. Quando ele passa o bastão, ele fala: eu já fiz o meu trabalho. Agora é a vez de outro correr. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui hoje respirando, estando conosco, é porque você ainda não passou o bastão. É tempo de trabalhar para o Senhor. É tempo de fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque as trevas vêm, a noite vem que ninguém trabalha. Jesus chama a gente para trabalhar para Ele. Jesus chama a gente para se dedicar a Ele. Jesus chama a gente para estar do lado da sua pessoa e fazendo a sua obra. Então, o que eu queria dizer para você essa noite: é a sua vez de correr. Poderíamos encerrar aqui agora. É a sua vez de correr e a gente acabaria aqui a nossa conversa. Eu queria que você ficasse apenas com essa lição, mas eu queria enriquecer um pouquinho mais essa ideia para mostrar para você o que aconteceu na história dos Jogos Olímpicos com o time americano em relação ao revezamento 4x100. Para você ver como que às vezes a gente pode perder uma corrida por não sabermos a responsabilidade que é segurar um bastão. Nos anos 2000, o time americano chegou em Sydney, na Austrália, nas Olimpíadas de Sydney, e lá estavam eles como favoritos. O time feminino havia ganhado 9 medalhas das últimas 16 Olimpíadas. Então, das últimas 16 Olimpíadas no revezamento 4x100, elas ganharam 9. Era o time mais rápido do mundo. No papel não tinha ninguém parecido. Mas sabe o que aconteceu com esse time? Eles chegaram cheios de favoritismo, chegaram cheios de displicência, chegaram cheios de vaidade. E quando chegaram em Sydney, na Austrália, simplesmente não conseguiram uma medalha. Sabe por quê? Porque na zona de troca, ou na zona de passagem do bastão, sabe o que acontecia? Elas estavam perdendo tempo porque não tinham treinado o suficiente para fazer aquilo rapidamente. E perdendo tempo, não chegaram nem em terceiro lugar. Perderam sendo as favoritas. Excesso de favoritismo gerou displicência na vida delas. Então perderam os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, no ano 2000. Qual é a palavra? Displicência na corrida. Essa é a palavra que muitos de nós vivenciamos e trabalhamos na nossa vida. Quanta displicência da nossa parte. Quanta euforia religiosa, como nós falamos esses dias atrás aqui. Quanta negligência da responsabilidade que a gente está carregando.
Quanta incerteza daquilo que nós fazemos, gera uma displicência. A gente já está bem mesmo, olha só como está a nossa igreja, olha só como estão os nossos cultos, olha só como está a nossa comunidade. Meus irmãos, quanta displicência aqui nessa comunidade, com você e comigo. Quanto a gente poderia dar mais ao Senhor, oferecer mais ao Senhor, entregar mais ao Senhor. Irmão, se nós não fôssemos tão displicentes, as pessoas aqui dessa cidade já saberiam que há um Deus nesse lugar, que há um Deus nesse lugar, que é um Deus que quer fazer uma obra nesse lugar. Se não fosse a nossa displicência em não abrir o nosso comércio, você que é empreendedor, você que é empresário, tem funcionários, tem gente da sua empresa, não leva a palavra, não compartilha o evangelho, não faz oração com eles, meu irmão, o bastão está nas suas mãos. Você não vai subir para pregar numa igreja lotada, mas você é tão influente quanto um pastor com 1000 membros. Você pode levar o evangelho na sua empresa e transformar vidas de famílias futuras. Naquela empresa onde você trabalha, o seu colega de mesa tem um filho que vai ser missionário e vai ganhar milhares de árabes para Jesus, e você está quieto do lado dele. O bastão poderia ser entregue e poderia ser tratado com responsabilidade, mas a displicência, porque nós já estamos bem. Irmãos, esses dias eu fui num lugar e as pessoas entendem que por morarmos numa cidade pequena, a gente tem que viver com mentalidade pequena. Você sabe que lá fora, Sertanópolis é conhecido com mentalidade de gente pequena, lugar de gente que pensa para trás. As pessoas falam isso sobre a nossa cidade, e eu falo nossa porque eu sou daqui, não nasci, mas meu coração está. Então eu digo para vocês, sabe o que as pessoas dizem sobre nós? Que nós não somos para frente, que nós somos displicentes e tudo mais. Aí uma pessoa me perguntou assim, quantos membros tem sua igreja? Eu falei, tem tanto. Ele falou, nossa, naquela cidadezinha tem tudo isso de membro. E eu falei assim, é pouco. Ele falou, mas como é pouco? Eu falei, porque se nós realmente fôssemos sinceros, aquela cidade inteira já estava dobrada diante do altar do Senhor. As pessoas iam virar a esquina, iam orar uma para a outra, iam confessar pecado, falar, me perdoa, eu quero orar a Deus. A gente ia ter menos rixa, menos vingança, menos problemas, menos fofoca. Se nós fôssemos realmente disciplinados em carregar esse bastão. É que a gente acha que já está tudo bonito, a gente acha que já está cheio, a gente acha que já está tudo correto. Então a gente não carrega o bastão. E sabe o que acontece? A gente perde a corrida. A gente poderia estar muito melhor se você e eu tivéssemos um compromisso de carregar esse bastão com disciplina e responsabilidade. E sabe o que aconteceu depois disso? A chance da remissão. Em 2004, nas Olimpíadas que aconteceram na Grécia, em Atenas, na Grécia, o time americano de revezamento 4x100 feminino chegou mais uma vez como favorito. Era o melhor time. Todas as disputas anteriores tinham conseguido, chegado, inclusive com recordes, e chegaram lá. Sabe o que aconteceu com eles? Porque não levaram medalha em Atenas, na Grécia, no ano de 2004? Porque eles perderam o tempo de passagem do bastão. Não sei se você sabe, mas a regra é a seguinte. Quando o corredor corre, ele corre 80 metros. Então ele tem 90 metros, ele tem cerca de 10 metros a 20 metros para passar o bastão. Se chama zona de passagem, ele só tem 20 metros para passar o bastão. Se ele passar antes, ele é desclassificado, e se ele passar depois, ele é desclassificado. Sabe o que aconteceu com o time americano? Favoritíssimo. Quando chegaram perto de uma passagem de bastão, uma corredora começou a diminuir a velocidade, talvez lesionada, cansada, ou talvez não conseguiu acompanhar o ritmo. E ela começou a diminuir o ritmo, e então aquele corredor começou a correr mais rápido, e ela indo atrás dele. E sabe o que aconteceu? Nessa zona de passagem, ela não conseguiu passar a tempo, e quando passou já estava fora, e o time foi desclassificado. Desclassificado, mesmo chegando entre os primeiros. Não pode. Tem que passar o bastão a tempo. Não perca o tempo da troca de bastão. Não perca o tempo que você está segurando isso em suas mãos. O tempo é agora, irmãos. O tempo é hoje. O tempo está acelerado para nós fazermos o que Deus tem chamado. Eu não posso perder esse tempo com bobagem. Eu não posso perder esse tempo com tolice. Eu não posso perder esse tempo com coisas fúteis. Há um tempo, e aí Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Sabe o que acontece? Há um tempo específico para as coisas acontecerem na sua vida. E se você não aproveitar o tempo, se eu não aproveitar o que Deus tem me dado, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar fora da zona de passagem, e eu vou ser desqualificado. Perdendo tempo.
Perdendo tempo. Ah, quantas pessoas poderiam estar servindo mais a Deus se não estivessem viciadas em Facebook? Quantas pessoas não poderiam ser mestres da palavra, dar estudo para crianças, dar estudo para adolescentes, ser mestres da palavra de Deus, se não perdesse tanto tempo com seriado? Quantas pessoas poderiam estar mais firmes, mais sólidas na palavra, serem homens mais íntegros, mulheres mais sábias, se não gastasse tanto tempo com palavras que não edificam? Nós estamos perdendo tempo. Quantas vezes eu olho para a minha vida e falo, meu Deus do céu, isso aqui é perda de tempo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu preciso segurar esse bastão. Eu só tenho 35 anos, ou melhor, eu já tenho 35 anos. Algumas pessoas falam, você só tem 35? Eu falo, não, eu já tenho, porque da perspectiva do tempo eu já estou avançado demais. Já era para ter feito mais para o Senhor, já era para ter realizado mais para o Senhor. Eu poderia fazer mais para Ele, eu poderia ganhar mais almas para Ele, eu poderia ter pregado mais o Evangelho, eu poderia ter descansado menos. Porque é isso que queima no coração de quem está com o bastão na mão. Eu não posso perder esse tempo de troca, irmãos. Está comigo, é a minha hora. E quanta gente perde o melhor de Deus por ter ficado tempo demais com o bastão na mão e falando, eu acho que eu não vou fazer agora não, deixa, quem sabe depois, né? Quem sabe depois. Quando eu estou aqui, seguindo esse momento, quando eu fizer a faculdade, aí sim, ótimo, não é verdade? Olha, pastor, sabe que até agora eu não levei a sério a igreja, mas depois que eu entrar na faculdade, o senhor vai ver, eu vou caminhar. Quando eu encontrar o advir que está chegando, ou quando eu me casar, aí sim, Senhor, aí sim. Quando eu me estabelecer financeiramente, aí sim, Senhor. Quando eu tiver formação, aí sim, Senhor. Quando eu tiver os meus filhos criados, aí sim, Senhor. Quando eu tiver aposentado, aí você não faz mais nada, meu irmão. Não desprezando os aposentados. Eles são frutíferos e podem ser frutíferos, mas tem muita gente que espera chegar à aposentadoria para fazer alguma coisa para o Senhor, mas chega lá mais frágil do que estava quando era jovem. Quando eu fizer, não perca tempo. Se talvez você esteja perdendo os melhores dias da sua vida, o melhor tempo da sua história para servir a Deus, e está passando, está indo embora. As oportunidades não são repetidas na nossa vida, irmãos. Passou uma pessoa na sua vida essa semana, uma família na sua vida essa semana, gente que você poderia ter abençoado, coisas que você poderia ter feito, ministérios que você poderia ter integrado. Irmãos, nós não podemos perder tempo. É o tempo agora, chama hoje, é só isso que Deus pede. Quantas coisas a gente está perdendo porque a gente não perdoa quando é o tempo de perdoar, a gente não ama quando é o tempo de amar, a gente não serve quando é o tempo de servir, a gente não se entrega quando é o tempo de se entregar. Eu me recuso a viver uma vida sem propósito, eu me recuso a viver uma vida que não tem significado para Deus. O que é sucesso para você? Pastor, porque o meu filho sim vai ter uma carreira de sucesso. Então vamos falar sobre isso, beleza. Seu filho vai ter uma carreira de sucesso? Então, o que é carreira de sucesso? Porque tem gente que foi muito bem sucedida na sua carreira, mas não correu em nenhum momento a carreira de Cristo. Em nenhum momento a carreira de Cristo foi cumprida. O que é sucesso na carreira, meu irmão? Como é que a gente pode definir isso? Pastor, então o senhor está dizendo que então meu filho não precisa fazer faculdade, então eu vou tirar da igreja, porque eu tenho insistido para fazer faculdade. Não estou dizendo isso. Você está escutando quem? Está ouvindo quem aqui? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é um desperdício nós temos o melhor para dar ao Senhor enquanto temos tempo e gastarmos esse tempo com as coisas periféricas da nossa vida. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 33, e toda a sua justiça e as demais coisas serão. Agora vamos fazer o versículo como a gente vive? Porque a gente vai ter que mudar a Bíblia. A Bíblia teve um pequeno equívoco, vamos fazer do nosso jeito? Buscai primeiro as coisas dessa vida e as demais coisas do reino vos serão acrescentadas, certo?
É assim que a gente vive, irmãos. Não dá para negar que a gente busca o nosso eu, a gente busca o que nós queremos, é o nós em primeiro lugar. Irmãos, nós estamos buscando as nossas coisas e esperando que o reino seja acrescentado. Nada acontecerá nessa cidade, nada acontecerá nessa igreja, nada acontecerá na sua família, se nós não buscarmos o reino. As coisas são acrescentadas, o reino é buscado, não as coisas buscadas. Há quantas coisas nós estamos buscando, irmãos? E o que a gente descobre quando a gente alcança? Que elas não valem nada e que não suprem o vazio da nossa alma. O propósito de carregar o bastão que Deus plantou a gente nessa terra é um propósito eterno para a gente servir. E é só isso que traz realidade. Quando você está servindo a Deus, quando você está orando com seus filhos na cama, quando você está lá falando, Senhor abençoe, e eles repetem a oração com você, quando você lê uma história bíblica para eles, quando você senta com a sua esposa e fala para ela, olha, hoje eu quero que você ore comigo porque eu estou mal. Quando você vai para os seus amigos e fala, hoje eu quero compartilhar com vocês uma vitória que Deus me deu. Quando você abre a sua empresa e fala, graças a Deus, Deus sustentou a gente durante esse ano, e eu quero glorificar a Deus juntamente com vocês, e vocês são participantes disso. Eu vejo Deus em todas as coisas. E quando eu enxergo, eu percebo que eu não posso perder tempo. Eu posso fazer tudo o que eu estou fazendo, desde que eu busque primeiro o reino, esperando as coisas demais serem acrescentadas. É assim a lógica. Nós invertemos, e sabe o que está acontecendo com a gente? Sofrendo depressão, síndrome de ansiedade, distúrbios de ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras enfermidades da vida que nós fazemos, de buscar coisas e esperar que Deus acrescente o resto. Não, irmãos. É buscar o reino. Irmãos, vamos à obra. Tem muita coisa para acontecer aqui nesse lugar. Tem muita coisa para Deus fazer no nosso meio. Vamos à obra. O reino não é acrescentado, o reino é buscado. Busque com a gente. Vem buscar. Vem participar disso. E para encerrar aqui o quadro, 2000 perderam porque estavam favoritas. Em 2004 perderam porque perderam tempo. E o que aconteceu em 2008? Veio a chance da remissão. E lá vai o melhor time do mundo. Agora sim, posicionado, não vai acontecer erro. E o pior aconteceu. Sabe o que aconteceu? Em Beijing, na China, no ano de 2008, quando uma delas foi passar o bastão à sua companheira, o bastão caiu. Cair o bastão não é desclassificação. Porém, ninguém consegue chegar entre os primeiros com o bastão caindo no chão. E é esse aqui. Derrubar o bastão. Derrubar o bastão. Eu fico imaginando, no decorrer desses 2000 anos de história do cristianismo, quantos bastões caíram. Eu fico imaginando, nesse decorrer dos anos, quantos bastões foram abandonados. Eu preciso segurar isso. É a minha responsabilidade. Quantos avivalistas a gente teria na história que poderiam mudar a trajetória de vidas, de corações, se tivesse segurado seu bastão, se não tivesse perdido o seu tempo? O que é que nós vamos esperar para pegar esse bastão de volta e carregá-lo, irmãos? O que é que nós estamos esperando? O que é que você está esperando? Esperando as coisas acontecerem, esperando as coisas ficarem favoráveis, aí eu pego o bastão, enquanto isso eu deixo ele no chão, porque aqui é o melhor lugar para ele ficar, é o melhor lugar para ele estar, é aqui. Então segura esse bastão. O que você está esperando para segurá-lo com disciplina e com responsabilidade? Qual é a questão? Estou esperando tudo ficar certo e favorável na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse bastão foi passado para mim no ano de 1999, numa reunião de atletas de Cristo. No ano de 2001, eu já estava desempregado, sem chance de seguir na minha carreira, que eu tanto sonhei, que era ser jogador de futebol. E eu estava na igreja local. E então eu resolvi fazer o seminário teológico. Sabe o que as pessoas fizeram por mim lá? Me deram um salário de R$380. E eu falei, uau! Eu vou ganhar para trabalhar na igreja, eu vou ganhar para segurar o bastão, isso é maravilhoso demais, eu tenho que segurar de todo jeito. 2 anos ganhando R$380 e me casei. A igreja, vendo a minha condição, me deu uma promoção maravilhosa, falou, a partir de agora você é casado, você tem uma família para sustentar, R$730, irmãos, foi algo maravilhoso. E 4 anos mais, 4 anos mais, e Deus provendo, e Deus realizando milagres. E depois eu me formei, me tornei pastor.
E então eu fui para a igreja pastorear como pastor titular, era a minha chance, era a minha condição. E a igreja falou, nós podemos pagar R$1.200. Eu falei, maravilha, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Isso vai ser tremendo. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? É que as pessoas olham o reino de Deus na perspectiva do ganho. O que eu vou ganhar com isso? Mas a pergunta não é essa, é o que eu posso entregar para isso. O que eu posso entregar para o reino. O bastão que eu estou segurando não é o que você ganha. Tem gente que fica esperando trabalhar na igreja para fazer o trabalho da igreja, ou para fazer o trabalho de reino, ou para fazer o trabalho de pastor, ou para fazer o trabalho de evangelista. Irmãos, não é assim que funciona. Não foi assim na minha história, eu posso lhe garantir que não será assim na sua. Não é o que nós recebemos, é o que nós temos para dar nesse lugar, nesse reino, nesse projeto que Deus está trabalhando na nossa vida. E eu pergunto, o que você tem para dar com esse bastão em mãos? O que você tem para dar? Você vai jogá-lo mais uma vez e vai abandoná-lo? Ou você vai segurá-lo firme? Porque essa é a grande crise nossa. Esse é o grande drama nosso hoje. Pessoas que de repente jogam o bastão para a gente. Está tudo bem, estão servindo, estão ajudando. Magoei, pastor. Não fico mais com o bastão. Pastor, não sabe como é que é, né? Agora eu estou namorando. Sabe como é que é, pastor, né? Agora tem mais trabalho, tem que fazer hora extra. Sabe como é que é, né, pastor? O dinheiro está curto. E vai embora. A primeira coisa que vai embora quando a gente tem algum problema é o bastão. E quem aqui não tem problema? Então a gente está enrolado no reino de Deus, porque ninguém vai trabalhar mais para o Senhor. Porque se a gente for medir a entrega do bastão pelo nível de problema, ninguém vai segurá-lo mais. E esses homens de Hebreus 12 tinham motivos de sobra para largar o bastão, e você e eu não estamos aqui para contar a história hoje. Mas eles seguraram. E que Deus encontre em nós coragem suficiente para a gente continuar nessa mesma perspectiva. E sermos o time que Deus preparou para o ano de 2019, fazer alguma coisa diferente no seu reino para que realmente vale a pena. Eu vou segurar esse bastão. E eu convido você a não deixá-lo cair. Eu convido você a continuar correndo a corrida que Deus lhe propôs. E não desanime de viver o melhor de Deus e o reino dele na sua vida. E de se gastar por ele, e de se entregar por ele. Eu nunca vi ninguém se gastar por Deus e chegar no final da vida arrependido. Eu nunca vi, irmãos. E temos exemplos tão maravilhosos. Mas eu queria agora encerrar com você esse exemplo do drama de derrubar o bastão. Olha só. O bastão caindo ali à direita. Olha o rosto da menina que acabou de passar o bastão e a outra não conseguiu segurar. Olha o desespero. Eu fico imaginando o desespero do reino. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A criação está gemendo dizendo quando é que eles vão se levantar, quando é que eles vão restaurar a natureza, quando é que eles vão restaurar a santidade, quando é que eles vão viver de maneira digna. A geração, o mundo gritando e dizendo, onde estão eles, os filhos de Deus, onde estão? O mundo está pedindo os filhos de Deus, meus irmãos, onde nós estamos? É o desespero da criação. Está caindo o bastão. Não, ela abandonou. Ela poderia ser uma mulher de Deus, ele poderia ter feito algo para o reino. Abandonou, caiu o bastão. E aí, eu quero deixar essa frase para você. A gente pode não ser o melhor como o time americano era. A gente não pode ser o melhor e mais favorito como eles eram nas 3 Olimpíadas. Mas se nós segurarmos bem o bastão, nós vamos chegar vitoriosos com o nosso time. Até o final. Deus conta com você, minha irmã. Deus conta com você que está aqui hoje. Mesmo que você chegou pela primeira vez. Sabia que um dia eu fui a primeira vez na igreja? Eu também já fui a primeira vez. E sabe o que Deus falou para mim a primeira vez que eu fui na igreja? Essa palavra é para você. E sabe o que Deus estava fazendo naquele lugar? Chamando pessoas para a obra dele. E sabe o que aconteceu comigo? 18 anos depois, estou aqui falando para você. Segure o bastão. Segure o bastão. Porque nós somos um time, ninguém corre sozinho. E olha o que aconteceu com esse time que correu em 2012, agora em Londres, na Inglaterra. A chance da remissão. Chegaram lá fraquinhos, desacreditadas, 3 Olimpíadas perdendo. E olha o que aconteceu com elas. Olha o rosto da vitória. Cada uma delas carregou o bastão de uma maneira correta. E então celebraram dizendo, nós vencemos. Deixa eu perguntar para você aqui. Quantas pessoas aparecem no pódio para receber a medalha? Todas. Quantas pessoas estão comemorando a vitória?
todas. Meus irmãos, eu batizo gente aqui, mas eu não batizei sozinho, você também batizou comigo. Eu também ganhei uma família, mas eu não ganhei sozinho, você cuida dela comigo. Eu também ajudei a restaurar casamento, mas eu não fiz sozinho, você ajuda comigo. Mais pessoas chegaram, mais vidas transformadas, mais homens viciados foram tratados para o reino de Deus, mais gente liberta da escuridão, mais gente trazida para a luz. E sabe quem ganha? Nós! O reino, não sou eu. Não vão vir aqui fazer entrevista comigo, não vão vir aqui para tirar uma foto para eu sair na capa de alguma revista importante evangélica, e nem quero isso, porque o reino precisa ganhar. Nós vamos subir nesse lugar, nós vamos falar: nós vencemos, nós andamos com Cristo. Essas vidas, essas famílias, essa cidade dobrada, esses jovens convertidos, a prostituição banida, as coisas erradas sendo destruídas, nós estamos em Cristo. Nós, não eu, e nem a igreja, nem os presbíteros, mas nós vamos comemorar juntos lá no céu. Nós vamos comemorar juntos aqui em Sertanópolis, dizendo: Deus tem feito grandes coisas por nós e por isso estamos alegres, amém? Então segure firme esse bastão e não deixe cair, porque Deus plantou você aqui para tocar esse tempo e fazer uma obra tão especial. Sabe por quê? Você não está aqui por acaso. Pensa comigo, meu irmão. O que você está fazendo em Sertanópolis? Por que você nasceu desse jeito? Por que você nasceu? Você não está aqui por um acaso. Há um plano de Deus estabelecido desde toda a eternidade para você estar aqui. Lembra? Também nós. Deus viu você na eternidade, arrancou você da eternidade, plantou você em 2019 nesse lugar e disse: você não está aqui por um acaso. Você não é dona de casa por um acaso. Você não é estudante por um acaso. Você não é ministro de louvor por um acaso. Você não é o que é por um acaso. Deus está dizendo: eu plantei você nesse lugar. Eu sonhei você para te dar esse bastão. Agora é a sua vez de carregar. Desde toda a eternidade Deus plantou você para estar aqui agora e fazer o melhor para o reino de Deus. Então agora é a hora de pegar o temporal que Deus está te dando, porque isso foi planejado na eternidade. E olha que coisa mais linda que você tem e eu tenho nas minhas mãos. Algo que é agora, mas que já foi planejado, sabe há quanto tempo? Há muito tempo na eternidade. Então agora é a hora de você correr. Lembra que eu disse para você? A única coisa que eu quero que você saiba essa noite é: corra. Corra com perseverança a carreira que está proposta. Porque olha que coisa linda. Você não pode perder essa oportunidade. Não perca o que Deus está preparando para fazer na sua vida e nesse lugar onde Ele está plantando você. Não perca a oportunidade. Tem um texto de Atos capítulo 13, versículo 36, é lindo, que fala sobre Davi. Eu queria que esse texto estivesse na lápide, onde um dia o meu pobre corpo moribundo estará depositado. Irmão, não tem medo de falar de morte, não precisa ter medo não, entendeu? Não precisa ficar se benzendo, falar: meu Deus, cruz credo, bate na madeira, entendeu? É lucro, é glória, é Deus, é cumprir o propósito. E olha o que olha o que Pedro fala a respeito de Davi. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Tendo Davi servido a sua geração, com o propósito de Deus. Irmãos, há um propósito de estarmos aqui. Sirva até o fim, sirva até desgastar, sirva até se acabar, mas sirva a Deus. Irmãos, a obra é servir a Deus, é saber que eu tenho um propósito para estar aqui, e depois eu vou adormecer. Mas enquanto eu não adormecer, eu vou seguir e perseguir esse propósito. Eu não vou ficar atrás de proposta desse mundo, eu vou seguir o propósito de Deus. Quantas pessoas nós encontraríamos com o bastão na mão se seguissem o propósito de Deus. E mais que isso, você deve estar perguntando: pastor, e se eu não correr, o que vai acontecer comigo? Posso dar para você uma palavrinha em 2 minutos, para a gente encerrar? Olha só, se você não correr, você tem que entender que você não está numa corrida individual. Portanto, todos serão afetados. Isso significa que a sua negligência vai tocar a realidade e o mundo. Sua negligência pode afetar a condução do mundo, sabia disso? Sabia de uma pessoa que hoje resolveu não vir no culto com a sua família e não ouvir essa palavra? Sabia que ela pode estar alterando o rumo dos seus filhos no futuro? Simplesmente porque resolveu ficar em casa, porque estava cansado demais, estava calor demais. Você sabia disso? Nossas escolhas afetam a eternidade, queridos. E se eu não correr, pastor? Se eu não correr, acontece um triste exemplo, como de Josué. Josué, você conhece ele? Homem que aprendeu de Moisés.
viu o mar se abrir, montanha pegar fogo, Moisés com o rosto brilhar, viu o maná cair do céu, viu água sair da rocha, viu de tudo. E sabe o que Josué fez? Falhou. 110 anos depois escreveram isso sobre ele. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, só enquanto Josué viveu. E dos líderes que continuavam vivos depois de Josué, os que tinham visto os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu então uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Meus irmãos, não podemos ser Josué, não podemos dispensar esse bastão, não podemos jogar fora, porque tem uma geração que está dependendo do que estamos fazendo, uma geração que tem que saber que há um Deus para conhecer, porque se nós não falarmos para essa geração que há um Deus para conhecer, eles nunca saberão que podem conhecer um Deus. Tem Deus, mas Deus é isso. É a hora de carregarmos o bastão para que nós não percamos a geração. Já pensou uma geração surgir que não conhece a Deus aqui? Que vem na quarta-feira de adolescente, de jovem, faz muita coisa, mas não conhece a Deus? Segure firme esse bastão. Essa é a nossa responsabilidade. E eu quero convidar você a imaginar algo mais esplendoroso ainda. Essa mesa nos conecta a uma geração passada, você sabia? Há 2000 anos atrás, Jesus fez o que eu vou fazer com vocês agora. Há 1500 anos atrás, grandes homens de Deus fizeram o que eu vou fazer aqui com vocês agora. Há 500 anos atrás, Martim Lutero fez o que eu vou fazer aqui com vocês agora. Há 100 anos atrás, grandes avivalistas fizeram o que eu vou fazer com vocês aqui agora. Sabe o que isso acontece? Nos conecta a uma geração que está vivendo de geração em geração passando bastão. Jesus disse na noite que foi traído: este é o meu pão que é entregue por vocês, agora segure o bastão. Da mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança que eu dou para vocês, esse é o bastão que eu passo adiante. E aí Jesus fala o seguinte: todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, façam isso em memória de mim, e façam isso anunciando a morte e ressurreição do Senhor até que eu venha. Isso nos conecta a uma geração que está correndo, irmãos, há 2000 anos. Quando você participa da ceia, você está renovando os seus votos de continuar correndo. Continue correndo, continue correndo. Quero pedir que você se coloque em pé, por favor. Feche os seus olhos. Quero pedir aos presbíteros que estão aqui a vir aqui à frente conosco, por favor. Feche seus olhos. Senhor, nós vamos participar do pão, nós vamos participar do cálice. Nos ajuda, Paizinho, a tomarmos dessa forma o cálice do Senhor e podemos, ó Deus, participar da mesa do Senhor sabendo do que estamos participando. E conte com esse povo, ao renovar os seus votos, de continuar correndo e andando com o Senhor. Assim nós pedimos, Pai, que o Senhor faça isso no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, você que é membro dessa igreja pode participar da ceia. Talvez você que veio de outra igreja evangélica queira participar, participe conosco. E aqui nós vamos participar da mesa do Senhor. Venham participar, irmãos. Coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Deixa o Filho de Deus
já participou, pode se assentar, por favor. Nós vamos embora para as nossas casas. Deixamos esse templo, mas não deixamos o bastão. Ajude-nos a segurá-lo com a firmeza de quem ama o Senhor e que é apaixonado por viver o melhor do Senhor. Ajude-nos a conduzir filhos, filhas, gerações aos teus pés e vermos, ó Deus, os frutos disso e comemorarmos, como igreja e como povo do Senhor, a destruição e a perda do império das trevas, e a derrota deles e a vitória do Senhor e do seu reino. Recebam a bênção, irmãos, mesmo assentados. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você nessa grande jornada, nessa intensa corrida, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Queria que você comentasse a pessoa que está perto de você.